Olá, muito bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Publicamos estudos semanais, sempre nas sextas-feiras, no decorrer deste ano de 2023, em torno de personagens bíblicos. Contudo, você pode acompanhar esse estudo a qualquer hora, acessando o canal de Comunidade Cristo de Porto Alegre no YouTube, bem como sua página no Facebook. Que Deus abençoe mais esse momento de reflexão em torno da sua palavra, porque muito Deus nos ensina também através da atuação de personagens bíblicos e também pela maneira como Deus conduziu determinados personagens bíblicos. Se você acompanhou ou tem acompanhado nossos estudos semanalmente, você observou que nas últimas 4 semanas nós tivemos reflexões em torno do personagem Davi. Rei Davi, a grande referência do povo de Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E exatamente por isso um personagem que mereceu aí vários estudos. Hoje nós queremos ou teremos diante de nós o sucessor do rei Davi, exatamente seu filho Salomão. E também muitas coisas Deus quer nos dizer através da atuação deste personagem, dos seus erros e acertos, dos seus altos e baixos. Então, que Deus abençoe a sua participação nesta reflexão. É importante, se você puder, ter sua Bíblia e acompanhar na própria Bíblia, os destaques que nós queremos dar. A vida de Salomão e sua atitude como rei do povo de Israel pode ser acompanhado no livro de 1 Reis, capítulos 1 a 11. Livro de 1 Reis. Contudo, também no 2º livro de Crônicas, especialmente os capítulos 1 a 9. O livro de Crônicas, ele repete, ou os livros de Crônicas repetem vários registros que já estão no livro de Reis. E então você pode acompanhá-los nos 2 livros. Eu quero tomar por base 1 Reis, portanto, 1 Reis, capítulos 1 até 11. É claro que o personagem Salomão, ele também nos permite reflexões em várias direções. O que destacar, por exemplo, da vida de Salomão? A sua sabedoria, o fato de ele ter construído o templo em Jerusalém e os palácios reais, ou os livros bíblicos que ele escreveu, né, como por exemplo o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, são livros de autoria de Salomão, quando o Espírito Santo se utilizou deste servo de Deus para registrar a sua palavra, a sua vontade. Ou deveríamos destacar o fato de que no final de sua vida, Salomão se envolveu com a adoração a outros deuses e não manteve aquela fidelidade que ele demonstrou no início do seu reinado. Então há muitas reflexões importantes em torno da vida de Salomão. Mas eu diria, o que se destaca na vida e no reinado dele é exatamente isto, né? Sua sabedoria, o fato de ele ter edificado o templo em Jerusalém, o fato de ele ser autor de 3 livros que estão na Bíblia Sagrada e também o fato de ele se envolver com a adoração a outros deuses. Portanto, é uma reflexão importante. Eu, como disse, vou me utilizar do livro de 1 Reis. Então, se você quer acompanhar na sua Bíblia, 1 Reis, a partir do capítulo 1 até o capítulo 11. Você lembra dos estudos sobre o rei Davi? Não foi muito pacífico o fato de Davi tornar-se rei em Israel, porque ele inicialmente foi perseguido por Saul, que era o rei, mas que havia sido desprezado por Deus. Da mesma maneira, Salomão, que sucedeu o rei Davi, não teve uma ascensão tranquila ao trono do povo de Israel. Por quê? Porque um irmão dele,
É importante lembrar que Salomão teve filhos com diferentes mulheres. E um dos filhos de Salomão, provavelmente o mais velho, que se chamava Adonias. Quando o rei Davi já estava bem idoso e também fraco, tanto mentalmente como fisicamente, Adonias tentou tomar posse do reino, de ele ser o rei. E ele usou seus mecanismos. E Adonias provavelmente era o filho mais velho do rei Davi. Não temos assim certeza absoluta sobre isso. E então, segundo a tradição, ele poderia ser o rei, e ele tentou fazer isso do jeito dele. Contudo, Davi sempre afirmou que Salomão vai ser o seu sucessor. E observem que Salomão era filho de Davi com Batseba, resultado do adultério, né? Não, digamos, posteriormente, quando Davi casou com Batseba, então nasceu Salomão. Ele não foi aquele primeiro filho, porque o primeiro filho de Davi com Batseba, ele veio a falecer. Bom, então vamos ao assunto. Quando Adonias quer se tornar rei, e quando Davi já era bem idoso, então o profeta Natã e Batseba vão falar com o rei Davi. E o rei Davi reafirma de que o escolhido para reinar em Israel seria Salomão. E isso efetivamente aconteceu. E Salomão então é aclamado, reconhecido como o sucessor de Davi, rei do povo de Israel. E aí há uma conversa de Davi com seu filho Salomão. Antes ainda da morte do rei Davi, ele fala com Salomão. E aí eu começo a entrar nos textos bíblicos. Nosso estudo é estudo bíblico, então, sobretudo, olhamos também para o texto. Capítulo 2 de 1 Reis, a partir do verso 2, Davi diz ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, eu vou morrer. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel. Então está ali a recomendação do pai Davi ao filho Salomão, que assumiu o reino de Israel. Guarde os mandamentos que Deus deu a Moisés. E realmente podemos dizer que Salomão andou nos caminhos do Senhor, nos mandamentos que Deus deu ao povo através de Moisés. Mas em algumas coisas ele começou a deslizar. Por exemplo, o capítulo 3 relata que ele casou com a filha de Faraó e ele fez aliança com o Egito. E Deus tinha dado ordem aos filhos de Israel para que eles tivessem suas esposas e seus maridos de entre os filhos de Israel. Por quê? Para não serem influenciados por cônjuges que adoravam outros deuses e assim se desviassem do caminho do Senhor. Mas o capítulo 3 também é muito importante porque Salomão, quando ele assume o reino de Israel, ele faz um pedido a Deus. Está lá no capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. E ele faz um pedido, porque Deus lhe aparece e conversa com Salomão. Ele diz: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão, peça o que você quer, o que você precisa para ser rei em Israel. E aí, a partir do verso 7, está o pedido de Salomão. E agora, ó Senhor meu Deus, é a oração de Salomão, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai.
Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Que pedido extraordinário do rei Salomão. E aí o texto continua dizendo: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei o que você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem depois de você haverá alguém tão sábio. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. E muito oportuno lembrar disto, né? Uma autoridade constituída pede: Senhor, me dá sabedoria para agir, para que eu seja justo e correto nas minhas ações. E isto agradou a Deus, que deu a Salomão sabedoria, mas também lhe deu o que ele não pediu: riquezas, prosperidade e assim por diante. E ainda no capítulo 3, nós já temos um primeiro exemplo da sabedoria de Salomão, que é um fato muito registrado. Quando ele foi procurado por duas mulheres, e o texto fala duas mulheres prostitutas, que no intervalo de 3 dias tiveram filhos. E à noite, no dormir, uma deitou-se sobre o filho que veio a morrer. Mas essa, o que ela fez? Ela tirou o filho da outra e colocou o morto junto com a outra. E quando a outra, no dia seguinte, acordou, ela disse: o filho morto não é meu, mas o filho vivo é meu. E essa disputa entre as duas chegou ao rei Salomão, que ouviu digamos assim, a posição de cada uma das duas mulheres, e para resolver a situação disse assim: me tragam uma espada. Foi-lhe trazido uma espada e ele disse: agora me tragam uma criança, porque eu vou cortá-la no meio. E aí cada uma vai ficar com a metade da criança. Foi então que a mãe verdadeira disse: Senhor, não faça isso, entregue meu filho com vida para a outra. E aí Salomão, que usou desse processo sábio para identificar a verdadeira mãe, disse: entreguem a criança para a primeira, porque ela é a verdadeira mãe. Então, um exemplo da sua sabedoria. Mas no capítulo 4 de 1 Reis, nós temos registro da sabedoria de Salomão. Está lá a partir do verso 32, onde diz assim: Salomão compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 5.000. Seus cânticos foram 1.005, não 5.000, 1.005. Ele falou sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo que brota nos muros. Também falou sobre todos os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Então esse é o primeiro destaque, a sabedoria deste homem que, ao assumir o trono, se dirige a Deus e diz: eu não sei governar, eu preciso sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria. Bom, o segundo ponto que eu destaquei e que nós podemos enfatizar na vida de Salomão é a construção do templo em Jerusalém. Lembram? Ele recebeu a planta do templo do seu pai Davi. E o próprio rei Davi havia providenciado tudo o que era necessário para a construção do templo. E então Salomão é aquele que agora conduz. E isso nós temos a partir do capítulo 6. E lá está escrito assim, capítulo 6, verso 1. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Né? Vejam, ano 480, depois que os israelitas saíram do Egito,
Salomão, no quarto ano do seu reinado, começou a edificar a casa do Senhor. Tudo muito bem registrado. Ele estava no quarto ano do seu mandato. E fazia 480 anos que o povo havia saído da terra do Egito. Ele começa a construção. E lá no final do capítulo 6, está registrado, Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Então a construção do templo levou um tempo de 7 anos. E no capítulo 7, verso 1, também está registrado que Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Então Salomão está na frente destas edificações, o templo, os palácios reais e assim por diante. Agora nós vamos ao capítulo 8, e aí começa a dedicação do templo e como casa do Senhor, e também a oração e a atitude de Salomão no dia da inauguração do templo. Então é importante olhar que a primeira atitude de Salomão foi levar para o templo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que retratava a presença de Deus no meio do seu povo. Então ela é levada pelos sacerdotes, conforme as orientações dadas a Moisés, ela é levada e ela é colocada no Santo dos Santos, né? Aquele local especial onde só o sacerdote poderia entrar. Aqui o texto bíblico nos diz, capítulo 8, verso 9, que nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, né? As tábuas da lei com os mandamentos estavam dentro da arca. Em outros momentos também é dito que lá estava dentro da arca o cajado de Arão, né, que floresceu, e também exemplares do maná. Mas aqui o registro as 2 tábuas da lei estão dentro da arca. Tá? Agora, a dedicação do templo. Uma vez construída a grande obra, concluída a grande obra, na inauguração, no capítulo 8, há uma longa oração que Salomão fez a Deus. E o texto bíblico relata que ele se colocou de joelhos e levantou as mãos para os céus e assim permaneceu em oração. E não é possível aqui, em curto tempo, relembrar toda a oração de Salomão. Mas uma coisa chama a atenção no verso 27, no meio de sua oração, ele diz assim: ó Deus, será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. Salomão reconhece que Deus está em todo lugar. Não é possível colocar Deus num ambiente só. E ele mesmo diz, não é nessa pretensão que nós construímos esse templo. Nós não podemos deter Deus dentro deste templo. E isso é muito interessante lembrar ainda hoje. Os templos que nós edificamos, eles são para aquele momento em que nós chegamos a Deus e Deus chega a nós. Ele chega a nós com sua palavra, com o santo batismo, o santo sacramento e a sua bênção. E nós vamos a ele para ouvi-lo, para adorá-lo e servi-lo. Mas reconhecemos que Deus está em todo lugar, junto a todas as pessoas, em todos os momentos. E Salomão pede muitas coisas importantes. Lá no verso 54, então, é dito: quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. E também é dito que Salomão ofereceu muitos sacrifícios a Deus e houve muita festa e muita alegria entre os filhos de Israel pela dedicação deste majestoso templo, casa do Senhor. Que alegria! E eu diria também que alegria quando nós cristãos também temos
um templo onde nós podemos ir adorar a Deus, ouvi-lo, receber os sacramentos e sermos por ele fortalecidos. Pode ser um templo majestoso, mas pode ser uma simples e humilde capela, porque não são os espaços que mostram a glória de Deus. A glória de Deus está na sua palavra e nos seus sacramentos com os quais ele nos serve. Muito bem, os capítulos seguintes também mostram que pessoas vinham de todos os lugares para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Esta sabedoria, conforme declarei antes, que também estão expressas, ou que também está expressa no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, que é uma profunda reflexão sobre a vida, nos trazida pelo rei Salomão, claro, sempre sob a direção e a orientação do Espírito Santo. E aí eu vou para o último destaque que eu queria dar sobre a vida de Salomão, que é a idolatria que passou a fazer parte da vida dele. Então, esse é o capítulo 11, e, de certa forma, no capítulo 11 termina o relato sobre a trajetória do rei Salomão. E lá no início, versos 1 a 3, diz assim: além da filha de Faraó, que foi a primeira mulher com quem ele se casou, ou a primeira estrangeira, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem outros deuses. Deus advertiu quanto a esse problema. Só que a estas Salomão se apegou pelo amor, diz o texto no verso 2 ainda. E o verso 3, desculpem. O verso 3, tinha Salomão 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 700 mulheres princesas, um exagero total. E muitos casos eram, na verdade, acordos políticos, mas eram consideradas mulheres princesas, porque com a filha de Faraó, Salomão faz um acordo político, e recebe a filha de Faraó como esposa. Então, isso é muito comum. E, de certa forma, Salomão, durante o seu reinado, ele fez acordo com todos os povos e tribos vizinhas e viveu em paz, com todos eles no período do seu governo. Mas, continuando no verso 4, sendo já velho, no caso Salomão já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Muitos questionam se Salomão voltou ao Senhor, se ele se arrependeu de também oferecer culto a outros deuses, de perverter o seu coração. A Bíblia silencia, não nos dá os detalhes, e não nos cabe julgar o fim de Salomão, mas o fato é que a Bíblia relata este desvio de Salomão. E a partir do verso 9 nós temos a reação de Deus. E lá está escrito: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Lembram que lá no início eu mencionei que Deus disse a Salomão: olha, se você e seus filhos forem fiéis a mim, nunca vai te faltar sucessor. Agora, no final do reinado de Salomão, Deus lhe diz: olha, infelizmente,
você não foi fiel, e então eu vou tirar o reino de ti e vou dá-lo a um dos teus servos. Verso 12 e 13. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu pai, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Então esse é o fim da vida e o fim do reinado de Salomão, né? Um homem que se deixou seduzir e perverter na adoração a outros deuses, influenciado especialmente pelas mulheres que ele teve. Se no início Deus lhe disse, nunca vai te faltar herdeiro no trono, se você for fiel, agora já no final do seu reinado Deus lhe diz, eu vou tirar o reino de ti e vou dá-lo ao teu servo. Mas por amor a Davi, seu pai, eu não vou tirar todo o reino de você. Eu vou deixar uma tribo para você. E o que acontece depois da morte de Salomão? O seu filho, né? Passa a reinar em Israel. E a morte de Salomão, desculpem, eu ainda quis colocar isso no final do verso 11, o tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Só que Roboão, o filho de Salomão, ele não conseguiu reinar sobre todo Israel. E a partir desse momento é que a nação Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, sobre as 10 tribos do Reino do Norte, quem passou a governar foi um dos servos de Salomão, chamado Jeroboão. E Roboão, o filho de Salomão, então reinou sobre Judá e Benjamim, as 2 tribos que ficaram bem no sul de todo o povo, de toda a nação. E então, como eu disse no início, esses personagens são referência para a nossa vida como povo de Deus, em nossas atitudes, especialmente em guardar os mandamentos. É muito interessante, né, que este Salomão, tão fiel a Deus, que pede, Senhor, me dá sabedoria para eu saber agir. Ele depois, não dando atenção ao mandamento de Deus, que havia lhe prevenido contra tomar esposas de outros países e nações que tinham outros deuses, ele se deixa perverter. E as consequências surgem na vida dele e logo na vida também dos seus herdeiros. Observem que o grande chamado de Deus para nós é nós andarmos com Ele sendo guiados pelos seus mandamentos. Deixarmos nos guiar por Deus, orientados pelos mandamentos. O amor de Deus nos conduz, o amor de Deus revelado em Jesus, Ele nos conduz, mas os santos mandamentos orientam nossas atitudes, nossas ações, o que fazer e o que não fazer. Procura reler 1 Reis, capítulo 1, capítulo 1 até 11, e relembre, né, com mais detalhes a vida deste personagem bíblico. Por hoje é isto, desejo a bênção e a direção de Deus a todos. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo.